Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Jason Hamilton, um bilionário conhecido por seus negócios implacáveis e carisma gélido, sempre viveu segundo suas próprias regras: dinheiro, poder e controle absoluto sobre sua vida. Ele jamais imaginou que um dia se casaria com Clara, sua governanta. Ela não tinha uma beleza estonteante nem o brilho de uma estrela, mas havia algo nela que nenhuma riqueza ou luxo jamais conseguirá despertar nele. Clara, tímida, desajeitada e alheia às sutilezas da alta sociedade, não conseguia acreditar naquele casamento. Contudo, o olhar de Jason, geralmente frio e calculista, revelava uma emoção que ela jamais vira: curiosidade, interesse, quase admiração. A noite de núpcias chegou na suntuosa suíte nupcial de uma mansão com vista para a cidade. Velas iluminavam suavemente o quarto, e o perfume delicado de Clara pairava no ar. Jason, acostumado à perfeição, ficou paralisado. Incapaz de desviar o olhar da jovem que limpara seu escritório e sua casa por anos sem jamais receber nada além de um sorriso distante. Quando ela se aproximou timidamente com as mãos trêmulas e o coração disparado, Jason sentiu algo que nunca havia sentido com nenhuma outra mulher em seu mundo. Uma emoção pura, sincera e autêntica. Cada gesto, cada respiração de Clara parecia revelar uma beleza interior invisível para o mundo, mas radiante para ele. Naquela noite não foi o luxo ou a paixão superficial que o dominaram. Foi a descoberta da alma de Clara. Sua fragilidade, sua sinceridade e sua coragem diante de um mundo que a subestimava despertaram nele uma ternura e um fascínio que ele jamais imaginara serem possíveis. Pela primeira vez, Jason Hamilton, o homem que tinha tudo, sentiu-se completamente vulnerável. E naquela noite ele entendeu que às vezes, a verdadeira riqueza não reside no ouro ou em mansões, mas na beleza oculta do coração humano. Clara fechou a porta atrás de si, deixando para trás suas preocupações e dúvidas. Durante anos ela passou despercebida, trabalhando silenciosamente na mansão de Jason Hamilton, limpando cacos de vidro, migalhas e arquivos espalhados sem nunca reclamar. Ninguém jamais se deu ao trabalho de vê-la como algo além de uma funcionária, invisível, discreta, sem pretensões. Naquela manhã, porém, ela não sentia mais a rotina habitual. Jason a havia chamado ao seu escritório alguns dias antes do casamento. Ele estava sentado atrás de sua enorme mesa, com as mãos entrelaçadas, seus penetrantes olhos azuis fixos nela. Clara, sua voz estava mais suave que o normal, quase hesitante. Quero que você venha jantar comigo, mas não como minha funcionária. Como ele hesitou, a palavra parecendo pesar em seus lábios. Como alguém que importa para mim. Clara quase caiu na gargalhada e depois chorou. Ela importava para ele? O homem que comandava um império, que todos respeitavam, a considerava por algo além de sua habilidade de limpar? Era surreal. Naquela noite, enquanto arrumava a mala para a lua de mel na suíte nupcial de Jason, ela foi tomada por uma tempestade de emoções. Medo, excitação e, acima de tudo, uma dúvida que não conseguia afastar. Será que ela era realmente digna daquele homem, daquele mundo, daquela vida? Jason, por sua vez, também estava tomado por sentimentos que nunca havia conhecido. Ele sempre escolhera suas parceiras pela aparência, pelas conexões ou pelo status. Mas Clara não correspondia a nenhuma de suas expectativas. E, no entanto, cada vez que a via sorrir timidamente, cada vez que ela erguia a cabeça para olhá-lo com honestidade e vulnerabilidade, algo dentro dele se quebrava e se reconstruía de uma maneira diferente. Naquela noite, durante o jantar, enquanto Clara caminhava ao seu lado em seu vestido simples, porém elegante, os distintos convidados não puderam deixar de murmurar. Jason sentiu os olhares, mas, pela primeira vez, os ignorou. Tudo o que importava era aquela pequena mulher segurando sua mão, cujo coração batia em uníssono com o seu. Naquela noite, na privacidade da suíte, Clara e Jason começaram a se descobrir não por meio de palavras, mas por meio de silêncios, olhares e gestos. Cada risada compartilhada, cada arrepio causado por um simples toque de mão, revelava um universo desconhecido para eles, o da vulnerabilidade e da sinceridade. Para Clara, era um mundo assustador, mas ao mesmo tempo emocionante. Para Jason, foi uma reviravolta completa. E naquela noite de núpcias, ele compreendeu que a riqueza que sempre possuíra nunca tivera nada a ver com o que sentia por ela. Os dias que se seguiram à noite de núpcias foram doces, mas estranhamente tensos. Jason e Clara estavam gradualmente descobrindo o ritmo da vida a dois, mas o mundo exterior não tinha intenção de abandonar sua bolha de felicidade. Assim que voltaram da lua de mel, rumores começaram a circular nos círculos financeiros e sociais.
Como Jason Hamilton, um dos homens mais poderosos do país, poderia ter se casado com sua governanta? Os jornais noticiaram o fato com uma mistura de fascínio e desprezo. Seus associados o questionavam em seu escritório: Jason, isso é sério? Ou esse casamento não vai arruinar nossa imagem? Jason, geralmente imperturbável, sentiu uma pontada de irritação, mas respondeu apenas com um simples: Clara é importante para mim. Todo o resto é irrelevante. Clara, por sua vez, sentia-se uma estranha naquele mundo de luxo e opulência. Caminhava pelos corredores da mansão como se estivesse flutuando, consciente de que cada olhar que recebia era um julgamento. Nunca aprenderá a usar vestidos de grife nem a reagir aos olhares críticos dos convidados. Mesmo assim, Jason permanecia ao seu lado, protetor e atencioso, dando-lhe coragem e confiança. Certa noite, em um jantar oferecido por um dos sócios de Jason, Clara percebeu a frieza da elite. Os convidados cochichavam por trás de suas taças de vinho, observando seus gestos desajeitados, seu sotaque simples, sua timidez natural. Uma risada abafada ecoou quando Clara confundiu o nome de um vinho. Jason colocou a mão sobre a dela por baixo da mesa, um gesto discreto, mas de apoio. Naquele momento, Clara compreendeu que o marido era seu refúgio, sua âncora em um mundo que a rejeitava. Mas a dor da rejeição social a fez perceber uma verdade difícil: ela nunca estivera preparada para esse tipo de julgamento. Mais tarde, na privacidade da suíte, Clara caiu em prantos. Jason, por que eu? Por que você me escolheu se todo mundo me odeia? Jason a tomou em seus braços, seus olhos refletindo ternura e determinação. Clara, você nunca deve duvidar do seu valor. Aqueles que julgam só veem a superfície. Eu vejo seu coração, sua coragem. E isso é tudo o que importa. Mas apesar de suas palavras tranquilizadoras, Jason sabia que uma tempestade estava se formando. Os rumores não se limitariam a jantares ou jornais. Alguns de seus influentes associados, com inveja de sua escolha e assustados com a quebra das normas sociais, fariam de tudo para semear a discórdia entre ele e Clara. Naquela noite, enquanto Clara adormecia nos braços de Jason, ambos sentiram, no fundo do coração, que seu amor sincero logo seria posto à prova. E essa prova não viria da falta de sentimentos, mas do peso implacável dos olhares e julgamentos alheios. Os primeiros dias de casamento haviam dado lugar a uma calma frágil. Jason e Clara sentiam-se mais próximos do que nunca, mas o implacável mundo exterior não permaneceria em silêncio. Tudo começou com um almoço de negócios para o qual Jason convidou Clara. Ele queria que ela se sentisse incluída, que descobrisse seu mundo aos poucos. Mas assim que cruzaram a porta do clube privado, a atmosfera mudou. Os olhares ficaram pesados, alguns sorrisos forçados. Um antigo colaborador, Marcus Livingston, não demorou a lançar sua farpa. Jason, devo dizer que sua escolha de sócio é surpreendente. Você percebe que isso pode afetar nossos investimentos? Clara sentiu as bochechas queimarem. Ela não estava preparada para esse tipo de desprezo disfarçado de polidez. Jason, por outro lado, permaneceu calmo, mas seu olhar era duro, como um aviso silencioso. Nunca subestime aqueles que você julga. Mais tarde naquela noite, Clara recebeu uma mensagem anônima em seu celular. Você não merece esse homem. Ele está te usando. Fique na sua e fique quieta. O medo a dominou. Pela primeira vez, ela duvidou do seu lugar na vida de Jason. Será que ela era realmente aceita, ou era apenas uma curiosidade num mundo ao qual não pertencia? Jason, percebendo seu sofrimento, a tomou em seus braços. Clara, disse ele suavemente, você é mais forte do que pensa. O que os outros pensam de você não importa. Eu a escolhi por quem você é, não pelo que você representa aos olhos deles. Mas o perigo era real. Marcos e alguns outros associados influentes começaram a manipular sutilmente a situação, insinuando que Jason havia perdido toda a credibilidade ao se casar com Clara. Convites foram cancelados, reuniões remarcadas e rumores de desprezo se espalharam como fogo em palha seca. Clara começava a compreender a magnitude do desafio. Ela nunca havia vivido nesse mundo de luxo e poder, e cada gesto, cada palavra, poderia ser julgado e usado contra ela. E Jason, apesar de todo o seu amor por ela, não podia protegê-la de tudo. Naquela noite no suntuoso quarto da mansão, Clara observou Jason dormir e refletiu sobre tudo o que acabará de descobrir. Seu coração palpitava com um novo medo, mas também com uma determinação renovada. Ela não seria uma mera vítima deste mundo. Queria conquistar o amor dele, mas acima de tudo, queria provar que pertencia ao seu lado.
E no silêncio da noite Jason sentiu que a união deles, longe de ser um refúgio, se tornaria uma batalha silenciosa contra os preconceitos, o orgulho e o ciúme que o cercavam. As semanas seguintes foram uma mistura de felicidade tranquila e pressões sociais implacáveis. Clara começava a se sentir mais à vontade na mansão, mas os olhares e julgamentos ainda a incomodavam bastante. Contudo, algo dentro dela havia mudado. Os sussurros do mundo exterior já não a assustavam tanto, pelo contrário, começavam a despertar uma força inesperada dentro dela. A situação chegou ao limite numa tarde em uma recepção oferecida por Jason para celebrar uma nova parceria. Os ilustres convidados, vestidos com ternos impecáveis e vestidos luxuosos, não esconderam seu ceticismo quando Clara entrou, vestida de forma simples, porém elegante. Alguns cochicharam. Como ele pode estar falando sério sobre isso? Mas Clara não se deixou abalar. Pelo contrário, sorriu com confiança, caminhando ao lado de Jason como se sempre tivesse pertencido a este mundo. Quando um convidado ousou zombar dela abertamente, chamando-a de apenas uma faxineira, Clara respirou fundo e respondeu calmamente, mas com uma força que silenciou toda a sala. Talvez. Mas hoje, sou esposa de Jason Hamilton. E o que eu faço ou deixo de fazer não tem nenhuma influência no sucesso dele. Um silêncio se instalou. Alguns convidados baixaram os olhos, outros trocaram olhares surpresos. Até mesmo Jason, geralmente imperturbável, sentiu o coração transbordar de orgulho. Clara acabará de fazer o que nenhuma mulher em seu mundo ousara fazer. Recusará-se a ser intimidada pela riqueza, pelo poder ou pelo desprezo. Mais tarde, na privacidade da suíte, Jason a tomou em seus braços com os olhos brilhando. Clara, eu sabia que você era corajosa, mas o que você acabou de fazer? Isso é mais do que coragem. Isso é força. Você me surpreende todos os dias. Clara sorriu, sentindo uma nova confiança crescer dentro de si. Ela havia compreendido que o amor nem sempre era suficiente para proteger sua união. Força, resiliência e a capacidade de enfrentar o mundo inteiro também eram necessárias. Contudo, a declaração de Clara não passou despercebida. Marcos e alguns associados influentes começaram a vê-la não como uma mera curiosidade, mas como uma ameaça. O plano deles de semear dúvidas e medo no casamento de Jason estava tomando um rumo perigoso. Eles teriam que redobrar os esforços para tentar separá-los. Naquela noite, enquanto Jason e Clara observavam a cidade brilhar da varanda da mansão, perceberam que seu amor acabará de cruzar um limiar crucial. Eles não eram mais simplesmente um bilionário e sua governanta, mas dois parceiros unidos, prontos para enfrentar julgamentos e tempestades juntos. Mas a tempestade mais perigosa ainda estava por vir. Algumas semanas após a recepção, as tensões chegaram ao limite. Marcus Levingston e vários associados influentes orquestraram um plano para desacreditar Clara e, por extensão, Jason. Uma reunião de emergência foi convocada, na qual esperavam convencê-lo a reconsiderar seu casamento e a tomar decisões financeiras desastrosas para proteger sua imagem. Clara, ciente da armadilha, decidiu não fugir. Pela primeira vez, ela entrou nesse mundo que sempre lhe parecerá intimidante com uma confiança inabalável. Ela sabia que não podia simplesmente ficar para trás de Jason. Tinha que estar ao seu lado como uma parceira em pé de igualdade. Quando Marcus atacou abertamente a integridade dela e tentou semear dúvidas na mente de Jason, Clara se manifestou com calma, mas com uma autoridade que silenciou todas as críticas. Vocês acham que podem me julgar pelo meu passado, pela minha aparência ou pelo meu status, mas estão se esquecendo de uma coisa. Eu conheço o Jason melhor do que qualquer um de vocês. Eu sei o valor dele e como ele se sente. E estou aqui para ficar, quer vocês gostem ou não. Houve um silêncio absoluto. Os sócios, surpresos com sua força e confiança, não sabiam como reagir. Jason, com os olhos marejados de orgulho e admiração, levantou-se e disse em tom firme: Clara tem razão. Este casamento não é um erro. E quem pensa ao contrário já não tem lugar aqui. No instante seguinte, Marcos e seus cúmplices perceberam que seu plano havia falhado. Clara não só resistir aos ataques, como conquistar o respeito de todos na sala, inclusive daqueles que duvidavam dela. Mais tarde, na segurança da suíte, Jason abraçou Clara com força. Eu não sabia que você tinha tanta coragem, tanta força. Você me comoveu profundamente. Clara sorriu, um pouco sem fôlego, mas radiante. E você me mostrou que o amor pode ser mais poderoso do que todas as tempestades do mundo. Essa vitória não foi apenas contra a inveja e o preconceito externos, foi também uma vitória interna. Clara provou que merecia seu lugar ao lado de Jason, não como uma governanta ou uma curiosidade, mas como sua igual e companheira de vida.
E pela primeira vez Jason entendeu completamente o que isso significava. A verdadeira riqueza não estava em seus bilhões nem em sua fama, mas no coração da mulher que conseguiu conquistá-lo desde a primeira noite juntos. Enquanto a cidade brilhava à distância, eles permaneceram ali unidos, invencíveis, sabendo que acontecesse o que acontecesse. O amor deles agora tinha força para resistir a tudo.